Olá, meus amigos, aqui Eduardo Quintino do canal Quintino Impacto Aéreo. Ora, hoje estamos aqui com o nosso grande drone FIMI X8 Telemax, que é realmente um drone excepcional, mas que para mim tem alguns defeitos, como todos, né? Mas a DJI, nesse campo, supera em muito a FIMI. E se a FIMI quer ser concorrente da DJI, ou a principal concorrente da DJI, vai ter que melhorar e melhorar um bom bocado. E então hoje, o que é que eu vos quero falar? Quero falar sobre a telemetria do X8 Telemax. É porque eu ainda não consegui perceber se a telemetria tem uns travamentos de vez em quando, se será por causa dos próprios telemóveis ou se é mesmo algum defeito do próprio equipamento. Porque eu só consigo perceber que existe travamento da telemetria porque o drone está voando normalmente e de vez em quando, não sei se já vos aconteceu, mas a mim acontece muita vez, a telemetria trava e arranca de repente, sem estar a mexer em qualquer tipo de comando. A própria telemetria trava e arranca de repente. Quando é na própria câmara do drone, eu acho que, até à data, ainda não consegui perceber grandes problemas nesse aspecto. Agora, com a telemetria, é um bocadinho ingrato nós queremos fazer um voozinho tranquilo e depois acontecer isto. O drone está a voar e, como podem ver, está com um alerta de vento forte. Estamos aqui, como podem ver, com 51 km, 57 km de rajadas de vento a 75 metros de altura. Embora o drone esteja a aguentar bem, mas aparece o alerta sempre de vento forte. Como podem ver aqui, a telemetria aqui travou e depois continua a andar. Portanto, são estes pequenos defeitos que eu acho que aqui a telemetria deveria ser um pouco melhor. Ou então, em vez de nós termos telemetria através do telemóvel, a própria FIMI, se calhar, pensar em fazer um comando com tela, como tem a DJI. Se calhar era preferível e possivelmente acabávamos com estes problemas. Como puderam ver, novamente, telemetria trava e depois arranca de repente, e depois vai depressa e depois vai... como podem ver aqui, portanto, são estes defeitos que eu noto que a FIMI vai ter que melhorar se quiser ser concorrente direta da DJI. E, na minha opinião, o que poderia acontecer era, se calhar, pensarem em fazer um novo comando para com tela, para se poder voar mais tranquilamente. Aqui, como podem ver, estamos aqui numa quinta de eventos. É uma quinta que alberga mais ou menos cerca de 800 pessoas e hoje está quase lotada. Com licença. É uma quinta muito bonita, tem uns jardins espetaculares para se poder, depois do almoço, poder dar um passeizinho, desfrutar do jardim, apanhar um pouco de ar puro. Por acaso é uma quinta bastante engraçada,
que é a chamada Quinta das Acácias, ou mais conhecida por Quinta do Gato Preto. Como podem ver, tem aqui vários autocarros. Isto é uma quinta que leva sempre, consegue conter aqui à volta de 8 a 9 autocarros, com 50 pessoas cada autocarro, portanto já podem ver. Hoje deve estar aqui à volta de umas 500 pessoas, mais ou menos. Eu, como vim em trabalho, e aproveitei a pausa agora para fazer este voozinho, porque eu nunca saio para lado nenhum, mesmo em trabalho, ou seja, sem ser em trabalho, sem levar os meus dronezinhos para poder fazer um filmezinho, ou para poder captar imagens que possam surgir momentaneamente, e o drone é realmente um meio e uma ferramenta excepcional para captar imagens, às vezes de outra forma não se consegue captar. Como podem ver, estou aqui comandando aqui o Filme X8 Telemax, e estou aqui a tentar fazer um voozinho mais rasante, mais ou menos a 1 metro do chão. É um drone que não se consegue voar com uma certa estabilidade, pelo menos eu ainda não consigo, porque também ainda não estou muito habituado a ele, com a estabilidade que, por exemplo, um drone da DJI nos oferece. É muito diferente, não tem qualquer comparação, embora eu tenha as configurações feitas para o drone ficar mais suave, para ficar um pouco com umas imagens mais estáveis, mas de qualquer das formas é sempre, para mim, um drone um pouco mais agressivo do que qualquer um da DJI. Até mesmo o Neozinho é mais suave, embora com muito pouco peso, e também se consiga tornar um pouco agressivo, mas acaba por ser mais suave que o próprio X8 Telemax. E como eu vos estava a dizer, estava aqui a tentar fazer um voo aqui a 1 metro e 1 metro e 100, 1 metro e 200, 1 metro e 20, 1 metro e 10 de altura do chão, e que torna o voo assim um pouquinho mais instável. Como eu também já disse, não estou ainda muito habituado ao drone, só fiz ainda 4 ou 5 voos, não foi nada demais, e então também se calhar tem influência eu não ter conseguido fazer mais voos para poder controlar melhor ainda mais o drone, porque eu também estou convencido que quantos mais voos eu fizer, mais eu consigo controlar o drone através dos sticks, tendo uma percepção melhor como é que ele vira para a esquerda, para a direita, de uma maneira mais suave. E como podem ver, as imagens que o drone oferece são realmente boas imagens, não se pode dizer o contrário, porque a câmara que ele tem nos proporciona umas belas imagens, também não tão boas, como é óbvio. Não se pode comparar a câmara do X8 Telemax para a câmara, por exemplo, do R3S, né? São câmaras totalmente diferentes, são câmaras com aberturas diferentes, com outra sensibilidade de luz. Uma tem uma sensibilidade e outra tem outra, portanto, quer dizer, eu não percebo muito ainda disto de câmaras e de sensibilidade de luz e de aberturas, mas são câmaras diferentes. E aqui, como vos estou a mostrar, aqui uma vista mais do alto da própria quinta. E esta quinta fica precisamente onde? Esta quinta fica em Rio Maior. Rio Maior já é uma cidade
Não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade que já contém sensivelmente à volta de 21 mil habitantes. É uma cidade portuguesa que pertence aqui ao distrito de Santarém. Rio Maior, o que é que tem a salientar também? Não só as muito conhecidas Salinas de Rio Maior, que fica sensivelmente a 3 km de distância da cidade, são umas salinas que não há mais nenhumas em todo o país, porque Rio Maior ainda está em linha reta a mais ou menos 50 ou 60 km de distância do mar. Portanto, sendo impossível canalizar a água do mar para essas salinas. As salinas existem porquê? Existem porque a água vem da serra, dos candeeiros, e passa por umas rochas que são salinosas. E essas rochas, quando a água passa, a água vai trazendo o sal e há muitos anos, não consigo precisar há quantos, mas aperceberam-se que a água trazia o sal e poderiam então, com essa água, fazer a extração do sal. E assim foi. Portanto, conseguiram canalizar a água de maneira que a água chegasse onde eles têm as próprias salinas e fazer a extração do sal. É também muito conhecido Rio Maior pelo facto de ter três complexos não, mas são 3 desportos que são distintos aqui em Rio Maior. Um deles é o campo desportivo de futebol de Rio Maior, e depois tem outra vertente que é o atletismo e a natação. São 3 desportos importantes, e em Rio Maior existe também a Faculdade de Desporto, de onde saem grandes professores, e também de onde saem alguns também treinadores de grandes clubes de futebol. Aqui, como podem ver, estamos a passar por cima de uma parte de Rio Maior. Como eu já disse, o nosso Telemax nos oferece aqui umas imagens realmente excepcionais. São imagens que nos deixam com um brilho no olho, porque elas também são muito nítidas e são muito boas. Embora eu tenha feito alguma edição aqui no vídeo, mas não deixa de dar o mérito também à câmara 1.7 de 24mm do X8 Telemax. Aqui não utilizei o zoom, não cheguei a utilizar nenhum zoom, nem de 5 vezes, nem 10, nem 20, nem 30. É a câmara normal que está a fazer a filmagem. Esta é a cidade, uma vista mais ou menos ampla sobre a cidade. É uma cidade que já com alguma extensão, e foi este o vídeo que eu queria trazer hoje, mais não sobre a cidade, mas também já agora falando sobre a cidade de Rio Maior, mas mais sobre a telemetria do X8 Telemax. É esse o facto que me deixa um pouco apreensivo, porque eu gostaria de que isto funcionasse melhor, portanto, ou seja, que a telemetria não travasse como trava, não fizesse estes bugzitos que faz constantemente, e que depois temos que acabar por ou fazer alguns cortes ou tentar melhorar aqui a imagem da própria telemetria. Não sei se eu terei que fazer alguma atualização também, mas o drone ainda não pediu atualização nenhuma,
para fazer nem sobre a câmara, nem sobre qualquer outro software ou hardware que o drone necessite de atualizar. Portanto, isso vai ter que ser a própria FIMI, quando for necessário atualizar, mandar para fazer a atualização e depois atualizar, né? Mas como podem ver, a telemetria para muito, trava muito, e não acho que poderia ser melhor. Pronto, esta é a minha opinião. Já agora pedindo para, se não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o vosso like, ativem o sininho, façam as vossas notificações, partilhem, se faz favor, para que o canal continue a crescer, ok? E se gostaram do conteúdo, fico muito agradecido. Não se esqueçam então de partilhar e se inscrever no canal. Agora vos deixo com o resto do vídeo, com as imagens sobre Rio Maior e a própria quinta de onde eu estava em trabalho. E um abraço e um beijo no coração de todos e até ao meu próximo vídeo. Muito obrigado a todos, até à próxima.